Hallo Familie, hallo Elite-Gruppe. Heute sprechen wir über zwei Verben, legen und liegen. Hoje a gente vai falar sobre dois verbos, o verbo legen e o verbo liegen. Quem pediu essa aula foi a Bruna, porque ela disse que confunde sempre esses verbos em alemão, não só o legen e o liegen, mas também o setzen e o sitzen, por exemplo. Sobre eles a gente vai falar numa próxima aula. Hoje a gente vai falar então sobre o legen e o liegen. Dois verbos muito parecidos, mas que significam coisas bem diferentes. Eles têm aspectos bem diferentes, né? Eles não significam exatamente uma coisa muito diferente, mas eles trazem um aspecto diferente. É isso que a gente vai falar agora. Vamos começar do verbo legen. Então, legen se escreve com L-E-G-E-N. Em alemão, L-E-G-E-N. L-E-G-E-N. E significa legen, colocar deitado. Aqui você precisa já entender um detalhe muito importante. Em alemão, não existe a palavra colocar. Simplesmente colocar. Por exemplo, eu coloco a cadeira ao lado da mesa, eu coloco a jarra em cima da mesa, eu coloco o bebê em cima da cama. Não existe a palavra colocar. Quando a gente fala colocar, a gente tem sempre que dizer em qual posição nós estamos colocando aquela coisa. Como assim? Pensa num caderno. Um caderno eu posso colocar ele em pé. Por exemplo, numa prateleira, se tiver tipo uma prateleira daquelas de biblioteca, os livros ficam onde? Em pé, não é verdade? Então, colocar em pé. Agora, um livro, um caderno, eu também posso colocar deitado. Se eu colocar em cima da mesa assim, deitadinho, né? Não em pé, óbvio. Então, em alemão, quando eu digo que eu vou colocar algo, eu tenho que dizer se eu estou colocando em pé, sentado ou deitado. Legen significa colocar deitado. Então, eu só posso usar legen com as coisas que eu consigo colocar deitado. Por exemplo, eu mesmo. Eu consigo me colocar deitada na cama. Aliás, eu sou ótima nisso, de me colocar deitada na cama. Se deitar, que seria em português, mas em alemão é se colocar deitado na cama. Então, a frase seria: Ich lege mich ins Bett. Ich lege mich ins Bett. Significa eu me coloco deitada, ou seja, eu me deito na cama, ins Bett. A preposição aqui é a preposição in. Por que in? In significa sempre dentro de. Então, ao pé da letra, seria eu me coloco deitada dentro da cama. Mas por quê? Porque é a ideia de quando você está entrando debaixo dos lençóis, debaixo da coberta. E aí você entra dentro da coberta, dentro da cama, por isso que é in, tá? Se você, por exemplo, se simplesmente se deitar em cima da cama, assim, em cima da coberta, aí a preposição seria auf, que significa em cima com contato, né? Auf. Então, por exemplo, se eu tiver me deitando no sofá, né, que não tem coberta, eu diria ich lege mich aufs Sofa, auf das Sofa. Mas como aqui eu tô realmente entrando na cama ins Bett. Uma coisa interessante é que essas preposições de posição no mundo, quais são elas? Por exemplo, in, que significa dentro de, auf, que significa em cima de, etc. Todas essas preposições, elas vão ser usadas sempre com acusativo, quando elas estiverem acompanhando o verbo legen. Por quê? Porque o verbo legen indica sempre uma mudança de local, né? Se eu tô me colocando na cama, significa que antes eu não estava na cama. E toda vez que eu tiver essa mudança de local, esse movimento, essas preposições que são in, auf, über, que é acima de, an, ao lado de, com contato, neben, ao lado sem contato, etc. Todas essas preposições vão funcionar assim, elas chamam Wechselpräpositionen e elas funcionam dessa forma. Quando tem movimento, elas são acompanhadas de acusativo. Vamos para um outro exemplo. Ich lege das Buch auf den Tisch. Eu coloco o livro em cima da mesa, o auf é em cima da mesa com contato, den Tisch. Por que den Tisch aqui está no acusativo? Exatamente porque aqui eu tenho movimento, o verbo legen tem sempre a ideia de movimento, a ideia de mudança de local. Então, ich lege das Buch auf den Tisch, eu coloco o livro deitado em cima da mesa, porque o legen já tem essa ideia de deitado. 3. Er hat seine Tasche in den Schrank gelegt. Ele colocou a sua bolsa no armário.
Aqui a gente tem o passado perfect gelegen, que é hat gelegt, é um verbo regular no passado, hat gelegt. E de novo eu tenho aqui, colocou deitada, né? Eu sei que é deitada a bolsa porque o verbo é legen. E in den Schrank, o in é dentro de, né? Ele colocou no armário, Schrank é masculino, por isso é acusativo, in den Schrank. 4. Wir legen viel Wert auf die Sprache. Aqui é interessante porque além de o verbo legen significar colocar deitado, algumas vezes ele vai ter algumas expressões fixas, algumas formas de falar que vão ser sempre feitas com o legen. Por exemplo, Wert legen significa dar valor, colocar valor. Wert significa valor, legen é colocar deitado, mas aqui, claro que você não está colocando valor deitado, né? Colocar valor. Então, é o que você dá valor. A preposição vai ser sempre auf. Se eu digo, Sie legen viel Wert auf die Sprache, significa você, formal, ou eles ou elas, você dá valor, você dá muito valor à língua, à linguagem, à língua. Então, essa é uma expressão fixa. Você pode aprender Wert legen auf, dar valor a algo. Sie legen viel Wert auf die Sprache. E um outro exemplo é falar Hauptgewicht legen. Hauptgewicht é dar o peso principal. Gewicht é peso, Haupt é principal. Hauptgewicht legen é dar o peso principal, ou seja, valorizar ao máximo. Aquilo ali é seu maior valor, né? Eu dou prioridade, eu dou valor maior ao quê? Por exemplo, in der Arbeit legt man das Hauptgewicht auf die Produktivität. Ou seja, no trabalho se coloca o maior valor, é a prioridade, se coloca o maior valor na produtividade, né? Então, Hauptgewicht legen também vai ser uma expressão fixa aí com o verbo legen. Agora vamos para o verbo liegen. E o liegen se escreve L-I-E-G-E-N. L-I-E-G-E-N. Que significa estar deitado. Percebe a diferença agora entre o legen e o liegen? O legen tem a ideia de transferência de mudança de lugar. É colocar algo em outro lugar. O liegen já é um verbo estático, não tem um movimento, não tem mudança de lugar, não tem nada. É estar deitado. Tá deitado lá de boas em algum lugar sem se movimentar, sem mudar de posição. Então essa é a diferença entre legen e liegen. Vou fazer frases parecidas aqui para você perceber. Ó, ich liege im Bett. Liege, então, é estar deitado. Eu estou deitada na cama, im Bett. Você percebeu também que a minha preposição mudou. Antes era ins, com o neutro no acusativo. Agora é im, que é o neutro no dativo. Diferente do verbo legen, que eu vou usar com as Wechselpräpositionen mais acusativo, no verbo liegen eu vou usar essas Wechselpräpositionen, essas preposições de lugar, mais dativo, porque quando o verbo é estático, a Wechselpräpositionen vai ser acompanhada de dativo. Então essa é uma dica de ouro aí para você não errar mais com as Wechselpräpositionen. Por isso, ich lege im Bett, eu estou deitada in dem Bett, na cama. O artigo aí é dem, na contração do in mais dem, dá im. 2. Das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Aqui o livro está deitado em cima da mesa. Auf, em cima da. E de novo, dativo aqui, dativo de der Tisch é dem Tisch, porque as preposições Wechsel vão ser acompanhadas de dativo. 3. Die Tasche hat im Schrank gelegen. Olha só que legal esse aqui. Aqui é o passado do verbo liegen. O perfect, né? O perfect do verbo liegen é feito com haben na segunda posição e o particípio de liegen é gelegen. Isso aqui, gente, é danado para cair em prova de certificado, porque confunde bastante. O particípio de legen, ou seja, de colocar deitado, é gelegt, com T no final. O particípio de liegen, que é estar deitado, é gelegen, com EN no final. São muito parecidos. Você tem que decorar que o legen, ele é um regular, gelegt. Já o liegen, ele é irregular, por isso gelegen. Então, die Tasche hat im Schrank gelegen significa a bolsa estava deitada no armário. Im Schrank. Im Schrank, também no dativo. Agora, a gente vai ter também o liegen no sentido de situar-se. Liegen vai significar situar-se. É como se eu dissesse assim, a Alemanha se situa
se situa na Europa. Eu posso usar o verbo liegen. Deutschland liegt in Europa. É como se a Alemanha estivesse deitada na Europa, mas é situar-se. Olha o nosso exemplo. Die Schweiz liegt südlich von Deutschland. A Suíça está deitada, ou seja, situa-se ao sul da Alemanha. Südlich von Deutschland. Ou, por exemplo, mein Haus liegt in einem Vorort. Mein Haus liegt in einem Vorort. O liegen aqui também, obviamente, vai significar o quê? Situar-se, né? Então, a minha casa se situa, está localizada onde? No subúrbio, né? Vorort é o subúrbio, é o arredor, né? Digamos assim, os arredores de uma cidade, no subúrbio. Mein Haus liegt in einem Vorort. Então agora você aprendeu a diferença entre legen e liegen. É simplesmente a ideia de movimento no legen, colocar algo em algum lugar, e de ser estático no liegen, que é estar em alguma posição. No caso do liegen, estar deitado. Das ist alles für heute. Tschüss!